Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RSN Entrevista. Eu sou a Valerie, faço parte da equipe de jornalismo aqui do portal RSN e hoje nós temos uma live muito bacana que vamos discutir aí saúde mental de crianças e adolescentes. Eu sei que é um assunto que muitas vezes os pais, especialmente, ficam em dúvida, ficam se perguntando o que fazer e para isso a gente trouxe uma pessoa que vai trazer nem ser um pouquinho dessa luz para esse caminho, né? Para esses pais, para esses responsáveis. A Sara Wendler é psicóloga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos bater esse papo e eu espero que você aí de casa possa também esclarecer um pouquinho das suas dúvidas e estar mais atento à saúde das crianças e dos adolescentes, porque é um assunto que hoje em dia tá dando muito o que falar, não é, Sara? Com certeza. Como dá o que falar? Sim, e o nosso gancho que a gente queria trazer especialmente é sobre os ataques nas escolas. Antes isso tinha um alto índice de ataques nas escolas dos Estados Unidos. Tinham bastante tiroteios, né? Pessoas que invadiam escolas e até chegavam a matar crianças. Isso assustava bastante a comunidade dos Estados Unidos, mas começou a aparecer bastante aqui no Brasil, né? Agora, nesses últimos tempos, nós tivemos 2 ataques, um em um colégio e depois numa escola, numa creche em Santa Catarina, e gerou um ambiente de insegurança e de medo. Quais seriam os motivos para esses ataques que muitas vezes até são provocados por adolescentes, por aqueles que estão dentro da escola? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que pode ser por conta da influência, de querer parecer legal, né, pertencer a esse grupo também, e por querer pertencer, fazer a mesma coisa, copiar o que está acontecendo. Sim. Uma das primeiras coisas que a gente pode pensar. Segunda coisa, a gente tem a questão dos jogos. Pode ser um desafio. Porque eu preciso completar um desafio, eu preciso ir lá e, né, entrar numa escola e acabar fazendo todo esse atentado. Que foi o que aconteceu nesses 2 ataques, né, que teve, que até a vítima até tinha comentado, colocou na internet que foi um desafio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão das redes sociais, porque muitas vezes pode ser influência das redes sociais que fazem com que os adolescentes que estão dentro dessas redes sociais, para serem aceitos, quererem fazer igual, só que muitas vezes eles não sabem a consequência disso tudo, porque querendo ou não, eles estão colocando a vida deles, né, em risco e de outras pessoas. Sim, e você citou algo bem importante, que são os videogames, que é algo bem polêmico, né, entre os pais, porque hoje em dia existe até competição de videogames, né, é considerado um esporte online. Mas quais são os limites para esse tipo de jogos para as crianças? Principalmente para as crianças, para os adolescentes, porque hoje tem uma variedade de jogos e eles são criados de forma assim, totalmente pensadas para atrair essa criança, adolescente, são coloridos, são chamativos, têm desafios, às vezes violência, morte, perseguição. Eles também impactam na saúde mental dos menores? Com certeza impacta, porque muitas vezes eles podem pensar, é um jogo inofensivo, né? Eu não vou fazer isso na vida real, só que a partir do momento que você começa a usar muito disso, ficar muito tempo sobre isso, você vai reproduzir isso na vida real. Porque você tem um exemplo. E esse exemplo tá ficando ali, você tá conhecendo e tudo mais. E a criança e adolescente, ela tá numa fase de desenvolvimento, né? Então ela tá aprendendo, muitas vezes eles vão aprender por método de mímica. Então eles vão imitar o que a gente tá fazendo. E os jogos servem para isso também. Então, seria ideal que fossem jogos educativos, mas muitas vezes a gente sabe que não é, né? Sim. E nem tem controle sobre isso, né? Sim, exatamente. Então, os jogos deveriam ser desenvolvidos pensando no desenvolvimento da criança e do adolescente. Para que não aconteça, né, muitas vezes de isso acabar traumatizando ou até mesmo mudando, né, totalmente a personalidade dessa criança ou do adolescente. Porque a gente recebe bastante no consultório e muitas vezes eles falam,
tal joguinho eu gosto de jogar, eu pergunto, mas quanto tempo você joga? Às vezes eu passo 2, 3 horas jogando. Tá, mas ficar jogando todo esse tempo, o que você tem mais pra fazer em casa além dos jogos? Então, muda também a questão da rotina, né? Porque antes uma rotina era de brincadeiras, de jogos assim, né, de tabuleiros, tudo mais que a gente tinha, agora virou só celular ou só computador. E daí, o que a gente pode fazer? Então, seria tomar esse cuidado, né? Os pais tomarem cuidado de quanto tempo o adolescente está passando nas telas. Porque a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir ficar supervisionando, que seria importante. Mas sempre tomar esse cuidado. Ficou quanto tempo, né, jogando? Ou quanto tempo você está usando o computador? Quanto tempo mais você vai ficar usando? Isso influencia também a criança a aderir a um comportamento violento em outros lugares fora do jogo. Então, sim, com certeza. E a gente até acaba não percebendo, né? Mas vai aos poucos, assim como a gente sabe que a gente vai pegando hábitos também aos poucos. Então, assim é a mesma coisa com esses comportamentos que as crianças podem ter. Que é aos poucos que ela vai vendo esse exemplo, e a gente sabe que as crianças e adolescentes, eles são muito de copiar o que a gente faz. Sim. Então, eles vão reproduzir isso. E se eles têm um exemplo no joguinho, ou até mesmo no presencial, né, com os pais, que não é um exemplo que faz bem pro desenvolvimento dela ou dele, vai ocasionar várias coisas, né? Pode ser tanto na questão de comportamento, emocional, no físico, tudo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Sim. E o que a gente vê também é que muitos pais procuram distrair, né? A tela, o celular, o computador, o videogame acaba sendo uma fuga, muitas vezes. Ele tá fazendo barulho, eu preciso preciso sair, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso limpar a casa, fazer algo. E eu não tenho como distrair essa criança, né? E aí acaba dando uma tela, a gente vai comer e ele não para quieto, tá? O celular que a gente aí come. Como que é visto isso por esse olhar da psicologia? É benéfico? Ajuda a criança? Ou é só mais uma forma dos pais depois colherem talvez algum fruto que não vai ser muito agradável no futuro? Então, não é benéfico, a gente sabe, né? Que não é benéfico para qualquer pessoa assim que sabe que passou muito tempo nas telas, começa a ardência nos olhos, começa a cansaço, tudo mais. Assim como para criança também e um adolescente, né? Então, o que seria ideal que a gente fizesse? Seria perceber o que está acontecendo, né, com essa criança, perguntar por que ela está se sentindo desse jeito, tentar entender por que ela está tão agitada, tá ali para escutar ela realmente. E eu sei que muitas vezes pode ser difícil, porque a gente tá naquela correria, a gente quer que fique quieto de uma vez, tudo mais. Mas é realmente prestar atenção, ouvir o que essa criança está dizendo. Porque muitas vezes ela não vai falar, né? Sim. Ela vai expressar de outras formas. Comportamento, emocional, o choro, se retrair, né? Ficar lá no quarto e tudo mais. Então, seria realmente ter essa conversa. É o ideal. Mas, caso não aconteça isso, que a gente pode perceber que a nossa vida em si ela é uma correria, né? O que a gente pode fazer? Sim, algumas vezes vai acontecer de a gente deixar a criança com o celular, mas saber o que essa criança está usando, o que ela está jogando. Seria interessante de, né, entender, esse é um joguinho que ensina as cores, esse é um jogo que vai fazer com que ache as palavras, né, as palavras. Esse aqui vai formar palavras, que estimula até a questão, né, da aprendizagem, já reforça um pouco mais. Então, na verdade, os jogos eles servem para isso, né? Para eles darem um complemento na aprendizagem. Sim. Porém, agora, se você ficar só nisso, não vai adiantar de nada, né? Porque vai causar outras coisas que poderiam ser... eles poderiam, né, não acontecer isso, evitadas, né? Mas foi reforçada com o celular. Então, o ideal é ter esse equilíbrio.
né? Entre o que está acontecendo aqui, agora eu consigo conversar com meu filho, ou, né, ou qualquer responsável consegue conversar com essa criança ou adolescente, entender essa situação, ou eu tô na correria aqui, preciso sair e vejo aqui, ó, você vai brincar disso daqui e tudo mais. E quem sabe depois você pode pegar e perguntar: o que foi o joguinho? O que passou ali, uma história ou um vídeo? Você perguntar realmente o que estava acontecendo. Até a questão, né, dessa comunicação, porque muitas vezes deixa ali e não tem comunicação, né? Perde essa troca que poderia ter entre, né, a família em si, pais e filhos, e só fica no celular, fica no quarto e tudo mais, e não tem essa troca. Então seria interessante essas ideias, essas estratégias para que aconteça, né, um desenvolvimento bom e também que a pessoa em si, né, o responsável, não fique tão preocupado com essa relação do jovem, né, do adolescente ou da criança com as telas. E a gente sabe que nós somos seres sociais, né? Eu posso não conversar com você, mas eu vou conversar com outra pessoa. E aí, essa comunicação tá acontecendo com quem? Porque hoje em dia, né, nós estávamos conversando antes, hoje em dia as crianças têm Instagram, tem TikTok, né, tem acesso ali a YouTube, que também tem perfis, o perfil do YouTube mesmo, tem canal no YouTube, e essa exposição, né, nas redes também pode ser prejudicial, porque se não tem uma supervisão, quem está conversando com essa criança, né? Quem está tendo acesso, isso também impacta na vida dela, né? Isso é algo falho, na verdade, a gente percebe tanto em todas as plataformas que a gente tem, né? No Instagram, no TikTok, no próprio YouTube, de não ter um filtro para saber quem que tá por trás daquela conta. Então, o que seria interessante, né? Os desenvolvedores fazerem esse filtro, porque a gente sabe, muitas vezes as crianças e adolescentes, eles mentem a idade para conseguir utilizar, né? E porque isso tá na mídia, porque o colega tá usando e tudo mais, e eles irem nessa onda de serem legais e tudo mais, eles vão querer também usar. E daí vem a questão de muitas vezes acontecer o que a gente comentou, de pessoas mais velhas utilizarem, né, de contas e se passarem por pessoas mais novas e conversar com essas crianças e adolescentes. E é bem complicado a gente saber quando isso vai acontecer, porque a gente não tem controle, né? E eu espero que mais pra frente a gente consiga ter, né, essa questão desse filtro, mas muita coisa que tá na mídia passa bem abatido. E é bem complicado, mas o que a gente pode fazer é supervisionar. E a chave é a comunicação, né? Sim. Quanto mais abertura você tem com o adolescente, mais abertura ele vai te mostrar com quem ele está conversando. Porque quando acontece de forma escondida, porque não tem essa supervisão, né? Esses pais às vezes são ativos ali na vida da criança e acontece isso. E você falou sobre o uso de telas, eu queria saber qual que é o recomendado. Existe uma recomendação para cada idade, para cada fase? Os pais, eles... Tá, mas não posso usar tela, o que eu vou fazer? Né? Qual que é a saída? Não tenho mais celular, não tenho computador, sei que é errado. O que eu faço? Porque ele precisa passar tempo, né? O dia tem 24 horas e muitas vezes os pais não têm como estar ali do lado da criança todo dia para brincar, para correr, para levar no parquinho, porque tem as obrigações. O que poderá ser feito nesse caso? Então, a primeira coisa é a questão das telas. Sim, tem uma idade determinada ao uso e tudo mais. Até a gente vê muitas vezes bebês, né, já utilizando telas. Vou colocar aqui um desenho para ele ficar quieto. Isso é bem polêmico, gente. Mas fazer o quê, né? O que eu poderia falar? Que até mais ou menos 6 anos eles não podem utilizar nenhum tipo de tela. 6 anos? 6 anos. Eu achei que era 2. Meu Deus. Até 6 anos. É bem complicado, porque a criança em si, ela tá numa fase de desenvolvimento bem importante da vida dela, porque ela vai aprender e vai desenvolver tudo entre os 0 e 6 anos. Então ela tá tendo contato com a tela até de fazer, né, ela pode fazer mal a questão cognitiva da criança, né?
Então, pode causar N fatores, N sintomas que a gente fala, né? E que a gente espera mais pra frente, mas não tão precocemente, né? Então, o ideal seria que, vai colocar pra usar? Começa, então, uns 3 anos, mas 1 hora só. Sabe? Porque a gente sabe que agora a gente tá muito preso no celular. Então, não tem como não deixar de usar. Mas sim diminuir o tempo, né? Então, assim, vamos colocar uns 3 anos aí, nada de telas. Até 3 anos, nada de telas. O que a gente pode fazer nisso, né? Que você perguntou. As alternativas jogos, brinquedos e estimular essa questão de, eu tenho um brinquedo aqui, eu vou ensinar por primeiro, porque a gente precisa ensinar muitas vezes, né? Pra criança aprender, porque a gente sabe que tem crianças que conseguem aprender sozinhas. Mas uma criança menor, né, menor de 3 anos, ela precisa desse auxílio ainda. Então chegar a primeira vez, ter paciência nessa hora de ensinar a criança a brincar, né, ou a jogar um jogo. E você perceber que se ela gostou, é uma boa alternativa para deixar ela quando você não consegue dar essa atenção. Então, seria, né, brinquedos, jogos. Outra coisa importante é a literatura, né? Então, livros, até não precisa ser um livro com escritas, pode ser aqueles livros com várias cores e tudo mais, para colorir também, que isso estimula bastante. A gente fala da psicomotricidade, que é a questão das mãos, né? Então, estimular essa questão que é bem importante nos primeiros anos de vida, para que no futuro ela não tenha um prejuízo, digamos assim, no desenvolvimento motor. Então, é bem interessante, e eu vejo assim, no consultório, até mesmo, né, na minha família, eles gostam muito dessa questão de pintura. Adoro. Então, é aquela coisa, né, colorida. E toma um tempo, né? Sim. Eu conheço uma menininha que, de aniversário, ela fez 7 anos de aniversário, ela pediu pros pais que a festa, todo mundo ia comer bolo e ela queria que cada um tivesse um livro de pintar ou um desenho de pintar. Então, a festa de aniversário, a mãe dela comprou vários lápis de cor, todo mundo da família, os primos, tinha um desenho que ela imprimiu na lan house, assim, imprimiu, e aí cada um tinha um desenho. E a festa inteira era tocando música, todo mundo pintando. Era tudo que ela queria. Ela falou: eu quero que todo mundo pinte comigo. E pra eles é diversão. E passa muito tempo, porque puxa um desenho, puxa outro, e a criança tá ali envolvida. E até, muitas vezes, ela até não pode ter a questão suficiente, né, o desenvolvimento suficiente para pintar dentro do quadrado, né, do desenho. Mas ela vai tentando colocar esse desafio dela sempre melhorar essa pintura. Então, é algo que é bom, né, pro desenvolvimento dela, mas também é divertido, porque ela vai colocar algo assim, eu tô passando meu tempo aqui, mas é algo que eu quero fazer e deixar bem bonito, né? Então, é uma alternativa bem boa, eu acredito. Então, tá aí a dica, né, gente? Nem só o celular de telas, as crianças viverão. E aí eu ia voltar para aquele assunto da violência também nas escolas e também sobre esse ambiente familiar que a gente estava falando, sobre a questão dos exemplos dos pais. Isso também, esse ambiente familiar, esses exemplos, eles podem impactar na questão da violência na escola, né? Do comportamento violento nas escolas? Sim, pode impactar. Porque a família, ela é o primeiro contato que a criança tem, né? Então, muitas vezes, o exemplo vem de casa. A gente sabe muito bem isso, né? É uma frase bem ouvida, bem né? conhecida. Mas ela realmente é uma frase que é verdade, e vai depender muito de como, né, os pais se relacionam com essa criança, ou até mesmo se relacionam entre si, né? Porque se, por exemplo, o pai ele é agressivo, né, no caso, tanto fisicamente quanto verbalmente, porque muitas vezes pode ser a questão de sempre falar gritando, sempre mandar deste jeito, né, não ter uma paciência em si, a criança vai reproduzir isso, porque esse foi o exemplo que ela teve. Ela não teve outro exemplo bom, né, podemos dizer um exemplo bom, e ela não sabe como fazer, porque ela aprendeu desse jeito.
o que seria interessante, que muitas vezes a gente escuta bastante, meu filho tá desse jeito porque é muito joguinho e tudo mais, mas a gente percebe, eu sempre pergunto, tá, mas e o relacionamento em casa, como é que tá? Vocês falam só gritando, vocês tentam entender o lado do outro, né? Muitas vezes, não. A gente sempre, quando pede alguma coisa, a gente fala gritando, tudo mais. Eu falei, tá, então vamos parar e pensar. Será que não é por causa do nosso ambiente familiar, o seu ambiente familiar, que essa criança tá desse jeito? Então seria interessante fazer uma orientação de pais, né? Porque levar em consideração que a gente está em uma outra geração, são crianças e adolescentes de outra geração, diferente da geração dos pais que tiveram uma outra criação, então dá aquele recorte assim bem grande. E muitas vezes os pais, né, que são de outra geração, não sabem lidar com as crianças dessa geração. Então a gente está aqui, né, para auxiliar nessa parte. E também é importante, pessoal, os pais sempre estar atualizados, procurar na internet, não é errado, gente, procurar na internet sobre educação de filhos. Até a gente fica bem feliz quando vocês procuram sobre isso, porque é uma maneira de mostrar que vocês se importam e vocês querem melhorar, né? Se interessam por isso, exatamente. Né? Melhorar a vida dessa criança, desse adolescente, para que não haja marcas, né? Nessa pessoa, né, que tá crescendo e que no futuro ela também possa reproduzir. Então a gente tem que lembrar que muitas vezes ou a criança e adolescente vai reproduzir a mesma coisa que ela aprendeu agora com os pais, ou ela vai fazer a coisa totalmente ao contrário. Justamente com essa mágoa, né, do passado. E nos casos, por exemplo, que o adolescente, né, ou a criança não é violento, não apresenta um comportamento violento, mas anda armado, canivete, uma faca, até já ouvi sobre isso, criança que leva faca para a escola. Quais seriam esses motivos? Olha, eu posso dizer que pode ser que ele se sinta ameaçado por alguém na escola, ou até mesmo, né, pelos colegas e tudo mais, ou o próprio medo sobre esses ataques, que vem ocorrendo bastante, né, crianças que estão trazendo esses objetos, né, para tentar se defender, mas é a questão do próprio medo, né, porque de não saber se defender acaba levando, porque viu em tal lugar e sabe que isso machuca, para tentar, né, não acontecer isso com ela, né, tentar se defender de alguma forma, ou até mesmo viu algum colega da sala, né, falando, porque eu tô trazendo e pra ser, ser legal e ser aceito de volta nesse grupo, ela começa a levar também. Mais pelo exemplo. E esse ambiente de insegurança, esse ambiente de medo, muitas vezes é passado até dentro de casa, né? Os pais ficam apreensivos. Como conversar com as crianças a respeito disso, da segurança delas, que elas também se sintam à vontade para ir para a escola e não esse medo constante dentro da sala de aula. Então, a base de tudo isso é você contar a verdade. Você não pode esconder, né? Porque eu não sei falar. Você vai primeiro perguntar, o que você sabe sobre isso? Sempre tentar entender o que ele sabe para você daí contar o que está acontecendo. Porque muitas vezes a criança, adolescente, ele não entende o que está acontecendo. Eu sei que está acontecendo isso, mas talvez seja por causa de um jogo. A gente sabe que muitos anos atrás já teve a mesma questão, né? Que são desafios de jogos. E deve ser a mesma coisa. Tá, mas será mesmo que é a mesma coisa? Será que não é uma pessoa que... essa pessoa, né, que tá fazendo mal para essas escolas, será que ela não tá... Ela em si não teve um trauma, né? Lá pra trás na escola e ela quer se vingar agora? Sim. É bem polêmico isso, né? Porque a gente nunca sabe, na verdade, qual que é o verdadeiro motivo das pessoas fazerem isso, né? Mas, então, seria
primeira coisa é perguntar o que a criança e adolescente sabe sobre esses ataques. Se ela souber, você tentar complementar e falar como você se sente. Porque você tentar esconder uma emoção que ela própria também tem é bem complicado, porque ela vai acabar também fazendo um exemplo de você. Ela vai esconder isso e vai se retrair, não vai querer conversar sobre isso. Ela não vai se permitir sentir isso. Então, falar a verdade, o que está acontecendo e tudo mais, e falar que, tô aqui para o que você precisar. Se você quiser conversar sobre isso, a gente vai conversar. Sempre tá aberto para explicar sobre, né, vários assuntos, não só esse, né? E também dizer que tá ali para acolher o que ela tá sentindo. Porque a partir do momento que eles sentem que eles são acolhidos, eles são entendidos e ouvidos, é algo muito bom para eles conseguirem falar mais pra frente, conseguirem se abrir com outras pessoas, né? Então seria falar a verdade. Que às vezes é o mais difícil, né? Mas eu acho que a comunicação é a chave. Sim. Obrigada, Sara, por todas as respostas, pelo bate-papo tão legal que a gente teve aqui. Foi emendando um assunto no outro e a gente foi embora. O importante é que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho dessas dicas importantes do dia a dia. Porque às vezes os pais são pegos de surpresa com alguns comportamentos e se perguntam o que fazer. Mas também tem ajuda psicológica, a Sara também atende, né? Sim, entendo. Então você pode procurar ajuda e você continua também acompanhando aqui os conteúdos do Portal RCN, que tem muita coisa legal para os pais e também questões de comportamento, e a gente sabe que é muito mais do que informação, né? Informação ajuda muitas pessoas. Obrigada, Sara, pelo seu tempo, obrigada pela entrevista. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Eu que agradeço, né? Agradeço pelo convite, e o que eu posso falar tenha uma comunicação com seu filho, porque é a base de tudo, tanto de qualquer relacionamento quanto de entender o que ele tá sentindo, o que ele tá passando. Então é isso. Obrigada, pessoal, a gente vai ficando por aqui e eu espero você no próximo RCN Entrevista. Até mais!